Grato a cada um de vocês que agora nos acompanha. Aqui, produtora cultural A2M, na verdade uma incubadora cultural. Eu quero agradecer muito e felicitar o empresário Alex Andrade. O Alex Andrade é um empresário completamente diferente. Nem mercadismo desenfreado ou lucro pelo lucro e nem estatismo. Não há dinheiro público aqui. O Alex Andrade até deixa de fazer outros empreendimentos para se dedicar a essa central de estúdios, que é uma incubadora cultural, e ele trabalha preferencialmente com jovens que estão ainda no crime, tirando-os do crime, vendo neles alguma vocação, e aqui é oferecido, além do atendimento psicológico, médico, até outros atendimentos que sejam necessários, extensivos à família da pessoa, educação musical, educação para o canto, até que a pessoa tenha condição de fazer as primeiras gravações e, eventualmente, dependendo do êxito, sair daqui independente como um empresário e ganhando dinheiro. O Alex é um empresário que também ganha dinheiro com a produção cultural normal, mas o objetivo dele não é o lucro pelo lucro, é uma função social. Uma função social, o empreendedorismo produtor de empreendedores culturais, inclusive trabalhando em grupos, e muitos já saíram daqui com grande êxito até no mercado nacional, mais no hip hop, no rap, nesses ritmos, e que são a preferência das comunidades de jovens nas periferias urbanas, nas vilas e favelas, e muitos deles já com êxito em São Paulo e no Rio de Janeiro. Portanto, Alex Andrade, muito grato, é uma honra estar aqui. Nós vamos fazer uma conversa sobre política brasileira, sobre eleições, sobre democracia, e aqui comigo o Guima. O Guima é um jovem muito talentoso, um excelente orador, constrói argumentos muito refinados, muito sofisticados, um bom analista. Ele é o presidente do Partido dos Trabalhadores de Belo Horizonte. Ganhou essas eleições, por assim dizer, pelas bases, reconhecido pelas bases do partido, criando ou recriando no PT a democracia pela base como um modelo a ser seguido por todos os diretórios municipais do partido no país. O Guima é pré-candidato a deputado estadual. Ele vai falar a meu respeito, mas é para mim uma honra, como pré-candidato a deputado federal, ter como parceiro o Guima. Nós estamos trabalhando juntos, por enquanto, em Belo Horizonte. Vamos expandir isso como uma dobradinha que está parecendo Tostão e Dirceu Lopes nos velhos tempos da grandeza. Está muito bom. Como eu sou atleticano, eu tenho também que reconhecer, parecendo Ronaldinho, por assim dizer, nos velhos tempos, junto com um grande atleticano que foi da seleção brasileira também, enfim. Então vamos nessa, Guima. É muita satisfação estar aqui hoje, essa tarde, com você, João, mas também aqui na A2M, né, que na galeria de fotos a gente já percebe o sucesso do trabalho da agência, da produtora musical, que tem um trabalho tão importante, significativo aí com a nossa juventude, mas também um papel dentro da cultura, da emancipação dos mais jovens. E é uma satisfação enorme também estar aqui com o João Batista Marisguia, um lutador da democracia brasileira desde os primórdios, né, do enfrentamento à ditadura, né, que, na sua trajetória, é marcada pelo respeito aos povos brasileiros, mas a democracia como um valor e um bem insubstituível, mas que também foi o primeiro deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores, o partido que nasce da luta da classe trabalhadora e que, por si só, todas as conquistas que a classe trabalhadora obteve nos últimos 50 anos, tem as digitais do Partido dos Trabalhadores e tem no João Batista o seu primeiro representante eleito. Então é muita satisfação ser o presidente hoje do PT, que dialoga com o DNA de nascimento do PT, que está ali a marca em defesa do povo brasileiro, mas também da democracia como um valor insubstituível para o povo mais pobre, para o povo brasileiro em si. Como vocês veem, a desenvoltura na oratória do Guima
já começa a qualificá-lo como um excelente representante do povo de Minas Gerais à Assembleia Legislativa. Nós, mineiros, precisamos desse jovem lá. Muito bem. Eu ia começar por um tema, mas a partir do que ele falou, eu vou mudar um pouco. Quando nós fundamos o Partido dos Trabalhadores em 1980, era muito forte entre nós enfrentar e superar a pobreza, enfrentar e reduzir ao máximo as desigualdades, fazer de todo pobre alguém afluente, com padrão de vida e cultural de classe média, fazer justiça. Quais eram os valores que nos animavam? Ética na política, honestidade e responsabilidade. Verdade e justiça. Verdade e justiça. Experiência e entregas, realizações, serviço, servir ao outro. A política como um serviço em benefício do outro, especialmente do outro vulnerável, desigual, pobre, que precisa do Estado, precisa de políticas públicas, precisa da ação política. Nós precisamos resgatar isso na vida política. A democracia requer o republicanismo. A democracia requer decência, responsabilidade, honestidade, publicização, transparência, nenhum privilégio, nenhuma discriminação. E requer serviço, prestar serviço ao outro. É o sentido da coisa pública, da res pública. Guima, eu queria começar por aí. Você que agora, pela primeira vez, é pré-candidato a deputado estadual. Você é um líder partidário em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Como é que você vê essa questão de política e valores, democracia e valores? A nossa democracia no Brasil vai bem? Olha, João, boa pergunta, porque nós estamos vivendo um momento de uma encruzilhada, né? Uma quadra da história em que a democracia, no último período, foi violentamente atacada, né? Nós tivemos a deposição de uma presidenta democraticamente eleita e a ascensão de líderes que flertam com o fascismo, né? Que flertam com o autoritarismo, ascendendo ao poder no Brasil e que acabou prejudicando muito. E o retrocesso dos anos governados pelo desgoverno aí do Jair Bolsonaro prejudicaram a democracia de forma substancial no Brasil. O que faz com que os valores, o momento em que lá atrás se fundou o PT, que se enfrentou à ditadura, se torne tão necessário hoje quanto era quando se fundou o PT. Né? Conquistas históricas de emancipação popular, de geração de emprego, de garantia de direitos fundamentais como o direito à alimentação, à segurança alimentar, ao saneamento básico, foram extremamente atacados por a falta de investimento público nesses setores, trocados por um ambiente de entreguismo, completo entreguismo, né? O Brasil ficou à venda e a entrega do nosso patrimônio nacional. E para se ter uma república com o peso do Brasil, né, com a importância que o Brasil tem na geopolítica internacional, na economia global, é necessário sim ter um nível de republicanismo, de entregas à população, de serviços prestados. O Brasil viveu aí 400 anos de escravidão, sucessivos períodos autoritários, que fizeram com que as marcas desse período fossem muito profundas para o povo brasileiro. A gente observa ainda camadas enormes com fome, com ausências de direitos essenciais, como saneamento básico, moradia, o próprio direito à educação. Então, houve esse período agora que a gente, no Congresso Nacional, a gente está muito mal representado, muito subrepresentado, porque a maioria do povo brasileiro que trabalha, que sustenta o Brasil, né, com seu trabalho, com seu esforço do cotidiano, não está representado no Congresso que nós temos. E aí que se dá a importância desses valores serem propagados e ditos com maior nitidez para o conjunto do povo. Ter representação no Congresso Nacional de pessoas que tenham a ética, o republicanismo, como princípios fundamentais da sua atuação parlamentar. Por isso que, nesse processo, a gente precisa de ampliar as bancadas comprometidas com os valores e os bens sociais, que contribuam, né, com a participação popular,
com o envolvimento das camadas mais populares do Brasil e que, enfim, lute por direitos sociais ampliados. Porque o Brasil não tem muitos direitos, é o contrário, os direitos do povo brasileiro são permanentemente... Entretanto, aí nós temos uma barragem, uma barreira fundamental, que é o atual sistema eleitoral. A justiça eleitoral é das melhores que há no mundo, sim, institucionalmente consolidada, sólida, a confiabilidade do voto. Isso está tranquilo. O problema é o sistema de representação. A democracia tem como uma das ideias fundamentais a representação. Somos uma nação de território continental com 212,5 milhões de habitantes e é impossível uma população tão grande autorrepresentar-se para dispensar um governo e ela mesma governar. Então você tem uma espécie de uma divisão política do trabalho que a democracia proporciona. Você tem o poder originário do voto que retorna a cada indivíduo como cidadão, cidadã, e eles escolhem quem irá nos governar num intervalo determinado de tempo, que hoje é um intervalo de 4 anos. Então isso é fundamental. Entretanto, como é que funciona isso hoje? E é bom que todos saibam. Nós temos o chamado voto proporcional. Vamos pegar o caso de Minas Gerais. O Guima é pré-candidato a deputado estadual, eu sou pré-candidato a deputado federal. Nós podemos ter voto em todo o território do estado de Minas Gerais, como qualquer dos outros candidatos. Isso é bom? Aparentemente, mas não seria muito mais inteligente se nós distribuíssemos o território de Minas em distritos territoriais eleitorais, cada um deles, vários, com a mesma quantidade de eleitores. Aí a Fundação IBGE, junto com o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral, faria os cálculos e a divisão, para que não houvesse manipulação, e os eleitores votariam no seu candidato a deputado estadual e seu candidato a deputado federal dentro do distrito. Eles seriam eleitos dentro do distrito. Poderia se eleger um deputado com perfil mais local, paroquial, mais focado nas questões locais, o que é importante, e outro que tem um perfil mais amplo, tratando das questões institucionais, a reforma política, a reforma tributária, questões do desenvolvimento, da desigualdade, do progresso, do combate à pobreza e assim por diante. Os eleitores escolheriam. Você produziria mais líderes por território, a competição teria mais nitidez, haveria mais oportunidade de debates, a representação seria mais efetiva e a prestação de contas, porque os líderes políticos eleitos teriam que prestar contas no território àquela população que os elegeu, e, além do mais, a população poderia controlar melhor a qualidade dos mandatos. Isso daria certamente mais qualidade. Hoje, entretanto, com voto proporcional, se você tem, por exemplo, um tiririca, como aquele que foi eleito em São Paulo certa feita, com quase 2 milhões de votos, e levou de lambuja 6, 7 outros deputados que ninguém conhecia, cada um com nem 10 mil votos, nenhuma representatividade, o voto proporcional permite essas aberrações. Então nós precisamos de uma reforma política. É a mãe hoje de todas as reformas. Você diria, ninguém põe reforma política na mesa para comer. É verdade. Entretanto, para que haja mudança com mais igualdade, mais desenvolvimento, mais emprego e renda, juventude com educação profissional, entrando no mercado de trabalho com um bom salário, mais universidades, escolas em tempo integral, com qualidade do aprendizado, consolidação do Sistema Único de Saúde, reforma agrária e todos os direitos, nós precisamos, sim, de representação política de qualidade. Por isso é que a reforma política é importante. Eu proponho, para ouvir o comentário do Guima, o seguinte: primeiro, que o presidente Lula também defende o fim da reeleição. Lembrando que a reeleição foi introduzida no Brasil, não foi pelo Partido dos Trabalhadores, foi pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu o respeito muito, mas foi ele que cometeu esse erro lá atrás, na década de 90. Então, acabar com a reeleição e aumentar os mandatos de presidente, governador e prefeito para 5 anos a partir de 2030. Por que 2030? Que não se faz mudança na regra do jogo com o jogo sendo julgado. Então teria que ser feita no próximo ano essa mudança para valer para 2030. Segundo, introduzir o voto distrital, que eu acabei de explicar do que é que se trata. Em terceiro lugar,
deixar mais claro o papel da Câmara dos Deputados em Brasília e do Senado. O Senado, por exemplo, é quem aprova os nomes que vão para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça. É o Senado que aprova o credenciamento de embaixadores. É o Senado que aprova crédito externo quando o país negocia com o Banco Mundial e Interamericano empréstimos externos. É o Senado que cuida da defesa nacional. É o Senado que decide sobre convocação do Conselho de Estado. É o Senado que cuida mais da questão de segurança nacional. Então, o Senado tem essas atribuições que ele representa os estados. Os estados. São 3 senadores por estado, independentemente do tamanho da população e do eleitorado. A Câmara dos Deputados representa o povo, por isso tem muito mais representantes do que o Senado. Só que a Câmara dos Deputados, a qual deveria, por assim dizer, competir políticas públicas, educação, saúde, agricultura familiar, reforma agrária, agronegócio, desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, distribuição de renda, educação, todas essas políticas públicas e a legislação associada a isso era mais o papel da Câmara dos Deputados. Mas hoje a Câmara vota e aprova e tudo isso vai de novo para o Senado, onde, se houver uma mudança no texto original, tudo zero. Então há muito atraso na decisão no processo legislativo. Mereceria uma mudança razoável nisso aí. São os elementos mais fundamentais, além de reduzir o número de partidos políticos. Ser o mais rigoroso com a cláusula de barreira para que nós tenhamos não 16 ou perto de 20 partidos, mas de 6 a 8 partidos, com mais nitidez programática de ideias, de ideologia, com lado, com personalidade, ao invés de uma geleia geral, ao ponto de nós termos até partido de balcão que funciona à base de negociata, de corrupção, o que degrada a qualidade da representação e a própria percepção que a população passa a ter do Congresso Nacional. Com efeito, há que haver a mudança institucional, portanto, a reforma política, como eu havia falado, porque hoje nós temos a pior legislatura. A cada 4 anos, os eleitos formam uma legislatura do Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. A pior legislatura e a mais corrupta de todos os tempos. O que tem a ver, inclusive, com o problema da emenda milionária parlamentar, que é o tema que eu gostaria de perguntar ao Guima, como é que ele pensa essa questão da qualificação da representação parlamentar, já que você é pré-candidato a deputado estadual, e não só no Congresso Nacional existem as emendas milionárias. Um deputado federal hoje dispõe de 63 milhões de reais ao ano extraídos do orçamento para ele distribuir como ele quer, e atrás disso tem corrupção. Não posso dizer de modo generalizado que todos assim agem, mas é maioria. Mas também na Assembleia Legislativa de Minas, um deputado estadual dispõe hoje de 23 milhões de reais ao ano. Eu fui deputado estadual, nunca teve isso. Nós lutávamos por educação, por saúde, formulávamos projetos, trabalhávamos nas comissões técnicas, enfim. Como é que você vê essa questão da emenda parlamentar no Brasil, que é um dos tópicos da proposta de reforma política que eu faço, que é simplesmente abolir a emenda parlamentar, acabar com a emenda parlamentar no Brasil, é a tese que eu defendo. O que você pensa sobre isso? De fato, a gente vive um momento complexo, né, João? Porque a política foi completamente deturpada na sua orgânica, né? Tanto seja pelas emendas parlamentares, que é a resultante desse adoecimento da política, né? Porque, na prática, a reforma política, até no debate que eu construo, na minha forma de ver o mundo, entendo que o voto distrital ele avança, mas acho que ele teria que ser o voto distrital misto, e com as listas partidárias, porque com essa quantidade de partidos que a gente tem hoje na democracia brasileira, e sem nenhuma amarração
da ideologia daquela pessoa que vai representar esse partido no Congresso, ou nas assembleias, ou nas câmaras municipais, sem isso estar vinculado a uma estruturação ideológica partidária, isso acaba por deixar tudo muito solto. E as finanças entram no lugar da política. Ou seja, aquela figura que consegue capturar uma estrutura econômica, seja de patrocinadores, seja de esquemas milionários por detrás, para ser eleito, ele não tem compromisso com a classe trabalhadora. E aí essa pessoa é eleita para um congresso, ou para a Assembleia Legislativa, ou para a Câmara Municipal, e aí eu pergunto, né, quem tem mais dinheiro para patrocinar, a classe trabalhadora ou os mega empresários que conseguem, através dos esquemas, se enriquecer? Quem tem essa estrutura são os mega empresários. E aí são eles, né, essa classe dominante, que eu não estou dizendo do dono da padaria, do empreendedor, dessa pessoa que é um trabalhador para manter sua família através do seu próprio trabalho. Estou dizendo dessa classe dominante, desse grupo da elite brasileira que tem condições de patrocinar inúmeros parlamentares para deturpar a ordem e corromper o sistema para ganhar cada vez mais dinheiro. E isso é o efeito que causa através das próprias emendas e da própria corrupção como um todo, né? As emendas talvez seja o que hoje deixou isso mais nítido, essa excrescência da política, né? Porque desconfio que boa parte aí mesmo dessas emendas que se chamam secretas, né? Emendas secretas não são secretas à toa, e elas são secretas justamente para poder deixar o malfazer, né? O por detrás da cortina, tudo aquilo que enriquece de forma ilicitamente e que coloca figuras que estão com tanta capacidade econômica para ser eleito na política. Por isso, João, que a gente precisa de pessoas que debatam a democracia, os valores republicanos, e isso é latente em todos os espaços legislativos. Na Câmara Federal, a gente é um tribunal de horrores, né? Percebe-se nitidamente que o último a ser defendido lá é a classe trabalhadora, é quem mais trabalha, são as pessoas que mais precisam da política pública. E a própria democracia, né? E a democracia, inclusive, é rasgada a todo tempo quando se coloca em detrimento de quem mais precisa, as elites proprietárias. E aí, nesse sentido que o debate que você vem fazendo nas bases de Minas Gerais, que valoriza o ambiente democrático e os democratas, né? Que valoriza a percepção de mundo, de uma sociedade mais justa, que trabalha os bens comuns, que distribuição da riqueza nacional, que a gente consiga ter a democracia efetivamente, é tão importante para Minas Gerais e para o Brasil. A gente tem visto o esforço que o presidente Lula tem feito no Brasil para recuperar, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, o Brasil, esse Brasil que eu dizia anteriormente, de 400 anos de escravidão, e que tem marcas profundas da desigualdade. E, por outro lado, a gente sabe o tanto que o presidente Lula e os governos liderados pela classe trabalhadora e nossos aliados têm construído um ambiente mais democrático para o Brasil. E nesse ambiente também a gente tem percebido que, por diversas vezes, isso se perde dentro desse ambiente hoje da indústria cultural, em que a mídia e os grandes meios, né, os oligopólios de comunicação, têm colocado os valores sociais, os valores de bem comum, os valores democráticos em declínio. E aí que eu te pergunto, João, você que tem uma trajetória em defesa da democracia histórica, como você vê isso nos dias de hoje, nos dias atuais? Porque a gente já teve um inimigo comum, né, que era a ditadura militar, em que nitidamente era mais fácil organizar a sociedade. Hoje, de forma subjetiva, essa classe dominante ela atua em desfavor da democracia, em favor do autoritarismo e dos grandes oligopólios através dessa renda, desse ambiente altamente financiarizado, em que ilude os mais pobres como se um dia pudesse atingi-lo, mas ao mesmo tempo a gente sabe o tão inalcançável que é. E aí que eu pergunto você, né, nesse momento atual, como você enxerga o ambiente democrático e as dificuldades da construção democrática nesse ambiente em que as emendas parlamentares financiarizaram a política e a corrupção se tornou algo do uso comum em diversos atores da política, e como se diferenciar
de quem está hoje na política buscando o bem comum, desses que fazem o uso da máquina extrema, do dinheiro a serviço dos grandes capitais e não da classe trabalhadora? Eu respondo da seguinte maneira. Eu tenho 77 anos de idade. Eu diria, respondendo a sua pergunta, que como ser humano, como cidadão consciente, já com a capacidade de fazer escolhas com responsabilidade individual e social e respondendo pelas consequências das minhas escolhas e das minhas ações, eu vivi, desde os 16 anos de idade, 3 fases na minha vida acompanhando o processo político. O primeiro, a ditadura civil-militar, 1964-1985. Os anos do Vale Verde da minha juventude foram todos eles entregues à luta contra a ditadura militar. A liderança do movimento estudantil, a prisão, a tortura, o exílio, a volta do exílio, a construção da sociedade civil, a liderança da campanha das diretas já em Minas, a fundação do PT, a primeira eleição como deputado estadual, até que nós derrubamos a ditadura, construindo a democracia a partir da sociedade civil, que foi a resistência democrática contra a ditadura. Houve uma primeira resistência liderada pelo movimento estudantil até 68, com o AI-5, de 13 de dezembro de 68. Começam os anos de chumbo, o pior período da ditadura, que você era exterminado, aniquilado até fisicamente, prisão, sequestro, tortura. E o terceiro período, que foi a resistência democrática, que começa em 74 e vai culminar em 85. Eu vivi essa primeira etapa. A segunda etapa, logo após a Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição de 88 e a primeira eleição para presidente no Brasil, em 89, sendo que a anterior tinha sido em 1960, vai de 1989 até 2014. Foram 25 anos gloriosos de vida democrática pulsante, embora houvesse um número excessivo de partidos políticos, mas em que o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB, rivalizaram, disputaram com agendas diferentes, candidaturas próprias, campos políticos distintos, a esquerda democrática, o PT, o centro democrático, o PSDB, todos defendendo a base da democracia, mas divergindo, um mais mercado, o outro mais sociedade, estado de bem-estar social, sem negar o mercado, mas com políticas públicas socialistas, e havia um debate de 2 Brasis, 2 projetos de desenvolvimento para o Brasil, classes sociais, pobreza, desenvolvimento, ciência e tecnologia, superação dessas dificuldades e fazer o Brasil prosperar com o povo brasileiro prosperando. Esse era o grande debate, até 2014, e nós éramos felizes e não sabíamos. Só que de 2012 e 2013 em diante, começa a surgir no mundo e no Brasil a extrema-direita ideológica e política que depois vai ser programática e partidária, como hoje o Partido Liberal e o Partido Novo representam o extremismo antidemocrático e fascista no Brasil. Você pode ter a direita democrática, parabéns para ela, se ela é democrática, tem todo o direito de ser direita, disputar, ganhar eleição e governar. Parabéns ao centro, parabéns às esquerdas democráticas. O que não é aceitável é o extremismo que é antidemocracia, que tudo faz para violar a democracia, ou pela contra-revolução, ou pela revolução. Ambos são extremistas porque se unem no pior. Nenhum compromisso com a democracia. E isso não é aceitável. Esse é o problema que nós enfrentamos desde 2014. Em escala internacional, a internacional antidemocrática, dita equivocadamente conservadora, cujo projeto é o destrutivismo. É conquistar pela democracia e pelo voto o poder político, e uma vez no poder político, começar a desconstruir as instituições, desconstruir o poder legislativo, amesquinhando-o, retirando dele prerrogativas e acumulando no executivo, destruir o poder judiciário, desfigurando a composição, o número de juízes, competências dos juízes, para aniquilar ou minimizar o poder judiciário, controlando a imprensa, controlando a sociedade civil e, ao mesmo tempo, encorajando grandes mobilizações de massa de caráter mais fascista
em apoio ao líder carismático, usando muito a religião e a religiosidade como uma capa de proteção, para, em nome de família, Deus, pátria e liberdade, sendo que essa liberdade o que é? É a liberdade de destruir e desconstruir a democracia, as instituições, liberar as paixões mais perversas e ruinosas e não ter sobre essas paixões nenhum controle para golpear a democracia. Esse é o problema que nós enfrentamos em escala crescente desde 2014, que resultou no impeachment, que resultou na vitória de Jair Messias Bolsonaro, inclusive com um ataque hostil ao PT e ao presidente Lula e à presidenta Dilma, e que nós ainda temos isso hoje estruturado no país. O país não está pacificado e vai demorar a estar pacificado. Pacificar não é eliminar esquerda e direita, isso tem que existir, isso é democrático, é civilizatório. Pacificar é todos convergirem em torno de um valor fundamental comum, a democracia como valor universal. Isso hoje no Brasil não está garantido. Estivemos na borda do abismo, mas isso não está garantido. Então a grande luta que nós temos no Brasil hoje é a luta pelo desenvolvimento da democracia. Não haverá mais democracia consolidada. Será uma luta perpétua pelo desenvolvimento perpétuo dela e também o desenvolvimento de políticas públicas socialistas consistentes com um mercado capitalista, porque no capitalismo, a democracia compatível com o capitalismo é a democracia aristocrática, é a democracia oligárquica, é a democracia de uma classe social só. E nós queremos o quê? A democracia de todas as classes sociais, o pluralismo pleno, a democracia, o mercado, o capitalismo, porém, com economia solidária, com cooperativismo, com formas do terceiro setor, nem estatismo e nem privatismo exagerados, mas queremos políticas públicas socialistas através da tributação progressiva sobre a renda, que é a forma de financiamento da escola pública de alta qualidade em tempo integral, do apoio à agricultura familiar, da rede SUS expandindo-se por todo o país, do apoio à educação profissional para os jovens, o apoio aos idosos abandonados e aos idosos pobres que vivem mais, mas às vezes nem têm o respaldo da família. Enfim, é isso que nos faz preocupar. A democracia é esse conjunto. Não é só a democracia política, que em si é muito importante, mas também a democracia social. Esse equilíbrio tem a cara do Partido dos Trabalhadores, principalmente, é a cara do presidente Lula. E às vezes o preconceito contra o PT e contra Lula é um preconceito de classe social, é um preconceito ideológico e social de classe, porque as pessoas querem privilégio, e nós não queremos nem privilégio e nem discriminação. Inclusive não queremos discriminar os ricos, não. Tanto é que os ricos nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam sob os vários governos Lula, com a diferença que os pobres melhoraram muito de vida e nós não avançamos mais porque esse Congresso Nacional que aí está, ele serve aos ricos e a si próprio, ao invés de servir à população. Realmente nós estamos num momento interessante, né? Mas ao mesmo tempo grandes oportunidades com esse novo momento da democracia, porque com todo esse questionamento que a democracia vem sofrendo, sobretudo pelas camadas políticas, né, que têm utilizado o autoritarismo como arma, ao mesmo tempo nunca se precisou tanto da democracia quanto agora. E nós, do Partido dos Trabalhadores, que temos uma visão plural das ideias, sobretudo sem atacar nenhum tipo de manifestação ou de trabalho econômico que ocorra no Brasil, estamos agora num momento importante também, porque em Minas Gerais a gente vê a mesma coisa se desdobrar, né? Hoje nós temos um governo de Minas Gerais que não tem a democracia como um valor importante, significativo da gestão do Estado e, ao mesmo tempo, utiliza dos meios de comunicação, desse domínio que se tem nas casas legislativas para passar a ideia de que se governa bem em Minas Gerais. Mas quando a gente vê mesmo o sucateamento da educação, o sucateamento da segurança pública, que por vezes faz um flerte, mas a gente vê que não tem nada de cidadania dentro da segurança que é atual, que nós estamos colocados no estado de Minas Gerais, e um estado extremamente atrasado, né? Economicamente, Minas Gerais
a gente percebe que não tem um plano de desenvolvimento para Minas Gerais, sendo Minas um verdadeiro estado de riqueza, né? Porque todos os elementos da tabela periódica nós temos em Minas Gerais como commodities, e são sempre exportados como commodities e nada se industrializa aqui. Nós vemos esse atraso industrial de Minas, industrialização completamente tardia ou inexistente, e como virar essa chave, né? Porque nós temos uma oportunidade enorme sob um governo do presidente Lula que cria oportunidades de investimento, vende o Brasil lá fora para as exportações, cria-se condições para a industrialização com a nova Indústria Brasil, mas ao mesmo tempo você vê uma verdadeira barreira em Minas Gerais para esse desenvolvimento, seja na construção de mão de obra profissionalizada, ou seja, educação técnica profissionalizante em Minas não ocorre, ao mesmo tempo oportunidades de investimento, os bancos de fomento não investem na industrialização do Estado, sendo assim a gente acaba tendo mão de obra precária, né? Tendo mão de obra precária, ao mesmo tempo empregos de baixa qualidade e um Estado extremamente arcaico. E nós precisamos de um projeto mineiro de desenvolvimento e que seja ancorado também num projeto nacional de desenvolvimento capaz de colocar Minas Gerais, de fato, no século XXI, que o que a gente vê é uma Minas atrasada, é uma Minas do século XVII. E aí, João, é que nós vamos precisar, dentro da relação do Congresso Nacional, nessa construção do arcabouço de políticas, né, que deem condição aos estados desenvolverem, mas, sobretudo, um estado tão atrasado quanto Minas Gerais. E usando sua experiência de andanças que você faz por Minas Gerais, que eu sei que você anda muito, com sua experiência de vida e com a percepção de capacidade industrial que Minas Gerais tem, o governo federal pode contribuir, e o Legislativo Estado Nacional, né, a Câmara Federal pode contribuir para que Minas seja a Minas do futuro, a Minas que gera emprego de qualidade, que gera renda de qualidade e que seja à altura dos mineiros, que Minas Gerais é o segundo maior estado do Brasil, mas Minas acaba não sendo segundo em nada. Como a gente fazer para que Minas Gerais volte a crescer e seja o estado que nos dê orgulho de ser o segundo maior estado do Brasil? Eu vou dar 3 exemplos bem concretos focados em Minas Gerais. Em primeiro lugar, Minas Gerais é o único estado da Federação Brasileira que tem 11 universidades federais. O segundo estado em número de universidades é a Bahia, tem 4. Cada uma das nossas 11 universidades federais, bem distribuídas no território de Minas Gerais, por sua vez tem os seus campi, ou satélites, ao redor do Sol, que é o centro daquela universidade. O governo federal mantém as 11 universidades federais, todos os campos que se expandiram. Seria natural, como por definição uma universidade faz pesquisa e desenvolvimento tecnológico, docência e extensão, onde há pesquisa e desenvolvimento tecnológico, em todas elas já deveria haver, junto do mercado, com as empresas em geral, um encontro para nós criarmos incubadoras de empresas, incorporar o conhecimento científico e tecnológico à produção, de acordo com os perfis e as vocações econômicas de cada região. Só que aí precisaria da parceria do Estado, que tem o BDMG, que é assistido pelo BNDES. O senhor ex-governador Romeu Zema ficou 7 anos no poder hostilizando o governo federal, hostilizando o federalismo, hostilizando no plano pessoal com grosserias o presidente Lula, enquanto ele era o presidente Lula ovacionado, aplaudido, reconhecido como a maior liderança mundial do campo democrático no planeta. Então o senhor Romeu Zema desperdiçou 7 anos de oportunidade de desenvolvimento em cooperação administrativa. Ele poderia continuar extremista, como ele é, infelizmente, na oposição política e ideológica, mas tivesse um mínimo de racionalidade e um mínimo de compromisso com o povo de Minas Gerais para pensar o desenvolvimento de Minas Gerais. Desperdiçou essa oportunidade. São 11, não é uma, são 11 universidades federais e seus campi, com massa crítica científica em todas elas. Segundo, é competência do Estado responder pelo ensino médio no campo da chamada educação básica. E o ensino médio, de acordo com a reforma de 2017, é obrigação dos estados
além de prover o ensino acadêmico, o ensino tecnológico. O que os 7 anos de governo do senhor Romeu Zema fizeram no campo do ensino tecnológico nas escolas públicas estaduais? Um deserto, uma simulação mandando filminhos sobre cursos tecnológicos, quando tecnologias os alunos aprendem dentro de laboratórios instalados nas escolas em cooperação com o SESI, com o SENAC, com o SENAI, com a empresa privada, com institutos especializados e formando massa crítica. Qual foi a massa crítica em 7 anos que o governo de Minas Gerais formou através da Secretaria de Estado de Educação, através da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, através das 2 universidades estaduais que estão sucateadas para desenvolver o ensino tecnológico nas escolas públicas estaduais de ensino médio? Nenhuma atividade, nenhuma. Mais, o mercado brasileiro hoje precisa de 3 milhões de jovens de 18, 17, 19 anos de idade com formação em ensino médio e tecnológica. Isso é papel dos estados. Cadê o governo do senhor Romeu Zema? Então foram 7 anos de atraso tecnológico em Minas Gerais, além do abandono das indústrias e vivendo às custas de alguma coisa que o governo do estado não põe R$1 para desenvolver e fica fazendo propaganda e aliando-se ideológica e politicamente, que é o agronegócio. Todos nós aplaudimos o agronegócio, que é o maior incorporador de conhecimento científico transformado em desenvolvimento tecnológico. Entretanto, quem é que financia o agronegócio no Brasil? É Romeu Zema? É o BDMG de Minas Gerais? É o Banco do Brasil, o Plano Safra, que multiplicou por 5 vezes, a preços de hoje, o valor, 500 bilhões de reais para o Plano Safra. E quando o Mercosul não conseguia abrir o mercado europeu para as exportações brasileiras, o presidente Lula acreditou nisso, durante 25 anos trabalhou e conseguiu abrir o mercado europeu, que tem um produto interno bruto de 23 trilhões de dólares, para a economia brasileira e o agronegócio brasileiro. E eles continuam falando mal do Lula. O que o senhor Romeu Zema fez pelo agronegócio? Nada. Quem faz é o governo federal. Pela agricultura familiar em Minas Gerais? Nada, nem sabe se existe, a despreza. Pela infraestrutura em Minas Gerais, que é uma alavancadora da industrialização, atrás da infraestrutura vem indústrias. Você tem um desenvolvimento, uma movimentação de emprego, uma atração de empresas e assim por diante, e viabiliza o desenvolvimento das regiões. O senhor Romeu Zema só pensava em privatização e pedágio, privatização e pedágio. Nenhuma visão. Minas Gerais andou para trás 8 anos. E este senhor foi eleito, que falou o nome do Bolsonaro, e este senhor foi reeleito porque ele pagou o salário do servidor público, que infelizmente foi um erro, estava atrasado, e pôs em dia. Mas isso é, por assim dizer, procedimental, administrativo, políticas públicas, desenvolvimento da economia, desenvolvimento social, infraestrutura. Nós, Minas Gerais, andamos para trás 7 anos. Minas Gerais hoje é a bela adormecida no Brasil. É a bela adormecida, é a bela, porque tem um potencial maravilhoso. É isso. E quando o senhor Romeu Zema estimulava a mineração, o fazia do pior modo possível. Não somos contra a mineração, é uma atividade econômica normal no mundo inteiro e tem que ser encorajada, estimulada, disseminada. Mas com controle de política climática, com controle ambiental, com civilidade, e não com barbárie, não com capitalismo selvagem. A selvageria do senhor Romeu Zema permite que tudo que é antinatural, tudo que colide com a civilização, para ele é o natural. Ele é anticivilizatório, ele é antidemocrático. E, por fim, ainda na área da educação, na ausência de ideias, na ausência de valores humanistas, na ausência de valores democráticos, ele vem com a ideia de escola cívico-militar. Escola cívico-militar é coisa do nazismo e do fascismo. Vão fazer justiça aos militares. Nenhum militar brasileiro jamais propôs escola cívico-militar. A ditadura brasileira de 64 a 85 nunca falou em escola cívico-militar. O próprio Romeu Zema, no programa de governo dele, se pode chamar assim, governo 1 e governo 2, não estava escrito escola cívico-militar. Quando o Bolsonaro, de indiciado, vira réu, e réu ele vai a julgamento, e julgamento ele é condenado e preso, aí começa o campeonato para ver quem é mais extremista,
E o senhor Romeu Zema resolveu ganhar o campeonato de extremismo e inventou que metade das escolas estaduais de ensino médio de Minas Gerais seriam cívico-militares. As 3 promessas da escola cívico-militares não são cumpridas em lugar nenhum do Brasil. Primeiro, ser colocada nos lugares mais pobres. Mentira. Mais colocada em lugares de classe média. Segundo, não ter seleção social. Mentira. Seleciona. Terceiro, mostrarem nas avaliações nacionais que são as melhores. Mentira. Não são as melhores, são apenas medianas. Portanto, não cumprem nenhuma promessa. E, além do mais, elas cindem no educador, no diretor, no professor, a figura do educador humanista. Agora, a questão de valores não existe, só existe disciplina. E quem é que impõe a disciplina? Não é um ótimo professor que conquista a admiração do aluno pela qualidade da aula, a interação, o respeito que ele tem aos alunos, ele adquire a disciplina naturalmente. Agora não, são militares recrutados de fora para dentro da escola, que do lado de fora das janelas ficam controlando o comportamento dos alunos e desautorizando um professor e uma diretora de escola. É uma coisa que típica do nazismo e do fascismo. Isso é a cara de Romeu Zema, é a cara da extrema-direita brasileira. É isso que nós temos que enfrentar em Minas Gerais. É construir, de tudo, né? Desenvolver, civilizar, humanizar, como os mineiros gostam. Isso vai voltar. Na contramão de tudo, né, João? O que a gente percebe mesmo é, de fato, cada vez mais o autoritarismo, o desejo do indivíduo sobrepondo aos interesses coletivos e, ao mesmo tempo, no caso de Minas Gerais, essa mazela completa, porque à custa de um modelo administrativo e que, às custas, inclusive, do endividamento do Estado, se pagou o salário em dia, criou uma falsa condição de um bom gestor e essa falsa condição deu ele a reeleição. E, ao mesmo tempo, nenhuma inovação foi feita no estado de Minas Gerais. Com esse ambiente em que a gente tem uma sociedade que tem comprado as ideias do fascismo, tem comprado as ideias do autoritarismo, sobretudo com muita força da indústria cultural, acendeu esse modelo de governança em Minas. Mas, ao mesmo tempo, Minas estacionou no tempo do ponto de vista do desenvolvimento, estacionou no tempo do ponto de vista administrativo. Minas Gerais não inovou nenhum modelo de gestão, nenhum tipo de gestão automatizada, nada disso, e a distância de Minas, tecnologicamente, para o restante do Brasil ficou abismal. E agora nós temos aí, mais uma vez, né, a gente observa no próprio comportamento do Matheus Simões, que é o pré-candidato aí do Romeu Zema, que representa todo esse autoritarismo, a forma autoritária como ele trata a política. E esse autoritarismo demonstra que, no fim, ele é a insegurança política de quem não tem política nenhuma. Ou seja, democracia é também um fator de desenvolvimento. O autoritarismo não é fator de desenvolvimento. Democracia é fator de desenvolvimento. Ética é fator de desenvolvimento. Aqui nós estamos debatendo Guima, presidente do PT de Belo Horizonte, pré-candidato a deputado estadual, espero que futuro líder do PT na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e um dos grandes representantes do povo mineiro em breve. Guima, eu queria te colocar uma questão nessa fase final aqui da nossa conversa. Um pouco também sobre Minas Gerais. Nós vamos daqui a pouco ter uma segunda conversa com o economista Tales sobre economia mineira. Não vamos antecipar ainda sobre economia mineira, mas é patente o seguinte: até o governo do governador Anastasia, que é um homem civilizado, é um democrata, embora ele vá levar para sempre a sua biografia o parecer que justificou o impeachment da presidente Dilma, eleita legitimamente pelo voto popular, reeleita no Brasil. Mas a dívida pública de Minas Gerais era da ordem de 106 bilhões de reais quando termina o governo Pimentel. Anastasia deixou uma dívida grande, Pimentel pagava
as parcelas da dívida à União. Ao pagar as parcelas da dívida com a União, atrasou os salários em Minas, fez uma escolha complicada. E Romeu Zema nunca pagou a dívida com a União, veio o Propag para salvar Minas Gerais. Foi uma proposta originariamente de Rodrigo Pacheco, senador, e apoiada pelo presidente Lula, que abate em 30 anos 200 bilhões da dívida de Minas Gerais. Isso é reconhecido publicamente, só Romeu Zema, que não faz conta, é que não reconhece. Mas o fato é que Romeu Zema dobrou a dívida pública de Minas Gerais financeiramente, sem nenhum investimento em infraestrutura, sem nenhum investimento em desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Esse é o legado. Portanto, o próximo governador de Minas é um governador que já vai enfrentar um enorme problema político, que é exatamente o legado do rentismo, né? Uma dívida de 210 bilhões de reais hoje, ao mesmo tempo em que o senhor Romeu Zema, em 7 anos de governo, deixou de arrecadar para o Tesouro de Minas Gerais 26,2 bilhões de reais, que não foram arrecadados porque foram transformados em isenções tributárias para ricos e muito ricos e milionários. Esse é o legado. Politicamente, como é que você entende que nesse processo de campanha eleitoral que virá agora, que é um tema delicado, um tema difícil, complicado, como conversar sobre isso com a população? De fato, a gente olha para o Romeu Zema, que tenta passar um verniz de um bom gestor, não passa de uma pessoa um entreguista, né? Porque Minas Gerais dobrar a dívida e não inovar em nada, não criar nenhum outro ambiente de arrecadação para o Estado, seja de forma industrializada, seja na expansão mesmo do próprio comércio do Estado, demonstra que o Romeu Zema é um péssimo gestor, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo que é essencial ter um relacionamento político. Porque a principal perda de Minas, para além da perda econômica, é a perda de liderança que Minas Gerais sempre exerceu sobre os demais estados da federação. Por altivez de Minas Gerais, pela capacidade de ter bons políticos que pensam o país, que pensam a economia nacional, isso faz com que Minas fique, de fato, muito atrasado no tempo. E, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade, porque o que nós vimos no último período também foi, sob a liderança do senador Rodrigo Pacheco, essa recolocação de Minas como importante no cenário nacional das grandes decisões do país. O modelo de negociação da dívida do Propag não serve só a Minas e a todos os mineiros, serve também a outros estados da federação, como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, que estão extremamente endividados por gestores que tratam essencialmente dos interesses de alguns em detrimento do direito de muitos. Então, Minas Gerais hoje, ela precisa de fato de um líder político que exerça o seu papel de líder, que tenha relações com o Congresso Nacional, com o Senado, com a Presidência da República e que coloque Minas Gerais de novo com altivez no Senado Político Nacional. E é o que a gente não vê hoje. E a gente enxerga com muita esperança na atuação que o senador Rodrigo Pacheco vem demonstrando pela sua trajetória política e pela forma que conduziu com altivez esse problema tão grande que é o endividamento do Estado. Minas estava para colapsar, né? Estava para colapsar porque não tinha mais dinheiro para pagar as despesas e, ao mesmo tempo, a dívida crescendo de forma exorbitante. Foi para estancar essa dívida que surge a proposta do Propag. Mas ela não vem sozinha, ela vem também com um novo projeto de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, que o Romeu Zema sequer quis analisar. Foi o último governador a querer assinar o acordo que diminuía a dívida. Que bom gestor é esse que não quer assinar um acordo que diminui a dívida? Você falou em altivez. Por falar em altivez, terminando o nosso encontro, eis aqui, em elevação, uma nova liderança política para Minas Gerais, em altivez. Precisamos de Guima, pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, mas mais além do próprio partido, as nossas Minas Gerais precisam de novas e jovens e altamente qualificadas, além do valor ético de uma pessoa como Guima, nos representando aos mineiros na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Eu não tenho dúvida, viu, gente, que nos acompanham aqui, que nós precisamos, a democracia precisa de democratas. E precisamos de democratas da altura do João Batista, que pensa o desenvolvimento nacional, que pensa a democracia, que pensa o Brasil inserido num mundo global, em que tenha altivez, que tenha soberania e que, ao mesmo tempo, os valores democráticos sejam insubstituíveis para a construção de uma nação justa, democrática e tão necessária para nós no Brasil. O Congresso Nacional precisa do João Batista, a democracia precisa do João Batista representando a gente lá em Brasília. Muito obrigado, estamos aqui construindo essa etapa.